Saudações pessoal, Juliano Antoniolo. Gente, nesse vídeo a gente vai dar seguimento a mais um capítulo aí, mais um programa da nossa série Manda Que Eu Mato, onde eu vou responder as perguntas, mais uma vez, que o pessoal fez lá no Instagram. Qual a diferença entre sobrevivência militar e civil? Bom, a sobrevivência de um militar e a sobrevivência de um civil é basicamente a mesma coisa, porque em última instância a gente está falando de um ser humano. Se ele está com uma farda camuflada ou com uma roupa civil, isso não vai fazer a menor diferença. Ele precisa de regular a temperatura interna do corpo, se manter hidratado, ele precisa de saber fazer um abrigo, saber fazer fogo, achar comida, se orientar, sinalizar. E existe uma série de formas diferentes de você trabalhar esses aspectos dentro dos cursos de sobrevivência. E é aí que está a diferença. A sobrevivência mesmo, você precisa dessas coisas que eu falei. Regular a temperatura interna do corpo, se hidratar e de comida, beleza? Agora, os cursos de sobrevivência para militares e para civis vão ter sim várias diferenças. Quer dizer o quê? Que os aspectos de abrigo, água, fogo, sinalização, navegação e comida vão ser trabalhados em ambos os universos, né? Tanto na questão militar quanto na questão civil. Porém, os militares, por exemplo, vão trabalhar esses aspectos dentro da área que eles estão preparando para atuar. Por exemplo, se a gente estiver falando de militares lá da Noruega, que estão operando lá na região, nas regiões geladas lá do Círculo Polar Ártico, e o cara vai estar basicamente cercado por gelo e por neve, ele vai ter que aprender a fazer abrigos ali com o material que ele tem disponível naquela região. A própria neve vai funcionar como isolante térmico, vai poder... Os esquimós, por exemplo, fazem os iglus com neve compactada, né? Eles vão usar os recursos naturais de madeira que tiverem lá para poder dar conta disso tudo que eu falei. Se a gente estiver falando de um militar, por exemplo, brasileiro que está operando na região amazônica, ele vai ter que aprender a fazer os abrigos utilizando ali os recursos que ele vai ter na selva e esse tipo de coisa. Agora, em se tratando de um curso militar, vamos pensar no SIGs, por exemplo, que é o que a gente está familiarizado em termos do universo militar, né, aqui no Brasil. A parte de sobrevivência desse militar vai ser só uma pequena fatia desse bolo todo que ele vai ter que lidar quando ele estiver se preparando, sendo formado dentro dessa escola. O militar brasileiro, por exemplo, que está cursando o SIGs, a parte de sobrevivência vão ser 1 ou 2 semanas dentro de 2 meses de duração, que é o curso, né? Que é o tempo que leva o curso aí para ser concluído. E lá, galera, ele vai ter que fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com a sobrevivência do civil. Ele vai ter que fazer patrulha em combate, demolição, armadilhas para antipessoal, por exemplo, e não são armadilhas para pegar um macaco, por exemplo. O cara vai botar um trabuco ali, vai botar um fuzil ali numa trilha camuflado com um gatilho de acionamento para para detonar o inimigo, para matar o inimigo. Ele vai aprender a fazer aqueles poços, né, que na Guerra do Vietnã eles chamavam de punji stakes, das estacas punji. São bambus, né, varas de bambus afiadas que vão estar ali para o cara pisar e cair. Vai ter, por exemplo, armadilha antipessoal também, tipo teto malai. O cara aciona um gatilho lá embaixo e desce um tronco cheio de vareta e espeto e vai arregaçar aquela galera toda. Isso aí são armadilhas que não tem cabimento para um civil aprender. Aliás, eu me lembro, há muito tempo atrás, aqui no Brasil, tinha uma galera civil aí que achava que era militar e começava a querer ensinar armadilha antipessoal em curso de sobrevivência para civil, bicho. Isso é praticamente um crime. Isso pode dar uma merda danada, porque isso não é do nosso âmbito civil. Você vai aprender a fazer armadilha assim, mas o quê? Uma arapuca, uma armadilha de laço ali para pegar uma paca, uma capivara, sei lá, um bicho desses aí. Mas
teto malaio, cara, para civil não tem nada a ver, né? Por exemplo, vamos pensar no outro aspecto aí que diferencia um curso de sobrevivência militar para um curso de sobrevivência civil. O militar, em geral, vai ter consigo a munição do seu armamento, né, do seu fuzil, seja lá qual for. E utilizando uma munição dessas, ele pode retirar a pólvora e isso vai ajudar pra caramba ele produzir fogo. Ele pode usar formas de fricção ali, esquentar um arame, entre outras coisas, que vai acionar aquela pólvora ali e vai dar para ele uma brasa, vai dar para ele uma chama com a qual ele vai conseguir produzir uma fogueira. Um civil, a menos que o cara seja um caçador ou esteja de posse de uma arma de fogo ali, ele não vai ter pólvora normalmente no seu kit de sobrevivência para fazer fogo, até porque tem outras formas mais rápidas, mais eficientes e mais garantidas até de fazer fogo que um civil possa utilizar do que necessariamente com pólvora. Mas a pólvora é um aspecto, é um recurso que vai existir em abundância para um militar. Aliás, se ele não tiver mais pólvora nenhuma, fudeu, né? Ele já está completamente fora de combate. E, obviamente, numa situação de sobrevivência também do militar, tem que considerar o seguinte: às vezes o militar está num contexto de fuga e evasão, caiu no território inimigo lá, está cercado de patrulha lá atrás dele, ele vai ter que não só sobreviver, mas como vai ter que fugir também daquele local. E isso, por si só, já implica em uma série de abordagens que vão diferenciar muito de um civil que quer ser achado, que quer ser encontrado, né? Vamos dizer que um civil aí caiu de avião lá na Amazônia, por exemplo, ele quer chamar atenção e ser visto. Um militar, vamos pensar no militar americano que estava na guerra do Vietnã e caiu com um helicóptero lá atrás, lá numa região lá dominada pelo Vietcong ou pelo exército regular do Vietnã do Norte. Os caras iam ter que manter um low profile, né? Iam ter que manter uma discreção ali no mato para não chamar atenção, e ao mesmo tempo que eles iam ter que sair dali e tentar chegar a um local onde eles pudessem ou ser resgatados por uma aeronave americana ou chegar próximo de um campo, de uma área de, como é que eles chamavam aquilo? Chamavam de, porra, velho, vou esquecer, são as bases de fogo, de artilharia que ficavam fixas ali, davam suporte, cobriam uma área lá. Então eles iam querer chegar num local desse onde eles pudessem ser resgatados. Então, no caso, o militar americano, naquele contexto da guerra do Vietnã, ele não podia sair chamando a atenção de tudo e de todo mundo que está passando, igual um civil, por exemplo, que está na Amazônia, caiu de avião lá, quer. Então, existem diferenças na abordagem, tá? De como que o militar vai fazer para dar conta de abrigo, água, fogo, sinalização, navegação e comida dentro daquele contexto que ele esteja. Pode ser também que às vezes a gente está falando de um militar brasileiro que está voando com uma aeronave aqui e não está numa situação de combate, nem está perseguindo o guerrilheiro das Farc, nem está, assim, um cara que está se deslocando, sei lá, para uma área qualquer, e a aeronave deles cai. Bom, aí já nesse caso eles já vão estar próximo do que seria a sobrevivência para um civil, porque eles vão continuar tendo que dar conta de abrigo, água, fogo, sinalização, navegação e comida, mas ele não vai ter essa preocupação de se esconder de um inimigo potencial que também vai estar caçando aquele cara. Então o militar, eu diria que ele está sujeito a uma série de aspectos e variáveis que vão ser diferentes daquelas que os civis vão estar em geral, sujeitos. Geralmente o civil, né, foi engraçado, mas geralmente uma pessoa aí do universo civil, quando ela se vê numa situação de sobrevivência, ela é aquilo ali, ela quer chamar a atenção e ser resgatada. O militar vai depender do contexto em que ele foi parar naquela situação de sobrevivência. É uma situação de combate, tem um inimigo ali, tem um pessoal ali procurando, querendo capturar ou matar esse cara, isso implica na sobrevivência com cuidados para não ser pego, não ser achado, pelo menos não pelo inimigo. Então vocês têm que levar esse tipo de contexto em consideração. Mas,
em última instância, lá no miolo mesmo dos aspectos que vão ser trabalhados, é basicamente a mesma coisa, porque, como eu já falei, é o mesmo organismo humano, e você vai ter que dar conta de abrigo, água, fogo, sinalização, navegação e comida de uma maneira muito geral, beleza? Qual item de sobrevivência você acha mais importante, se pudesse escolher um só? Essa é uma pergunta interessante também. Qual item de sobrevivência eu acho mais importante se eu só pudesse escolher um? Mais uma vez, vai depender do contexto, do ambiente, do bioma, de qual parte do planeta eu esteja. Se eu tiver, por exemplo, no hemisfério norte, num lugar muito frio, eu posso querer uma forma rápida de fazer fogo. Um isqueiro, um maçarico ali, daquele isqueirinho maçarico que garanta uma fogueira ali rapidamente. Ou eu posso querer um tipo de pederneira com barra de magnésio. Vai depender muito. Se eu tiver no deserto do Saara, por exemplo, um isqueiro desse não vai me valer para muita coisa. Ali vai valer mais uma cobertura para eu sair da luz do sol, do calor do sol. Inclusive vai valer mais do que água de imediato, porque a insolação ali pode me matar muito mais rapidamente do que a desidratação. Claro que a combinação dos dois vai acabar ferrando a vida da maioria das pessoas que estiverem sujeitas a esse contexto. Mas no caso de um deserto, tipo o deserto do Saara, se você se proteger do sol, aquilo ali é a coisa mais importante que tem. Então um cobertor luminizado pode valer muito mais do que um isqueiro valeria para quem está numa floresta, por exemplo, da Polônia ou da Sibéria, vamos dizer assim. Se eu tiver na Amazônia brasileira, eu vou querer um facão, porque o facão vai me permitir navegar pela selva e com conhecimento que eu tenho de mato, com conhecimento que eu tenho de bushcraft, técnicas primitivas, com o facão eu vou dar conta de um monte de coisa. Eu vou conseguir água, vou conseguir fazer um abrigo, vou conseguir fazer fogo. Claro que vai levar muito mais tempo, vou gastar muito mais energia, mais caloria, mas eu consigo dar conta desses aspectos. Então essa pergunta, para eu te dar uma resposta honesta, eu tenho que levar em conta esses aspectos que eu estou pontuando. Em qual parte do planeta que eu estou, em qual contexto que eu estou ali, tá ok? Agora tem uma ferramenta que, independentemente de qualquer lugar onde eu esteja, eu preciso fazer um bom uso dela para sobrevivência. Eu estou me referindo ao cérebro humano. Essa ferramenta aqui, mais do que o facão, mais do que o isqueiro, mais do que o machado ou um cobertor luminizado, foi a ferramenta que permitiu que nós, enquanto espécie humana, saíssemos lá das savanas africanas e chegássemos aqui no século XXI, tendo dominado todo o planeta, né, com o uso da razão, com o uso do bom senso, dominando também o medo, a insegurança, tudo aquilo que vai passar na nossa cabeça. Então, eu vou dar uma resposta mais retórica, tá ok? Se eu tiver que fazer uso de uma ferramenta apenas, eu vou fazer o uso do meu cérebro e o melhor uso que eu puder fazer dele, porque, mais uma vez, em última instância, é ele que vai me permitir sair dessas enrascadas aí, quer eu esteja no deserto, quer eu esteja na selva amazônica ou numa floresta boreal aí qualquer do hemisfério norte, tá ok? Bom, galera, agora eu quero saber o que é que vocês acharam desse vídeo. Por favor, me digam aí qual é a ferramenta mais importante que vocês fazem uso aí para se prepararem para situações de sobrevivência. Qual que é a opinião de vocês sobre esses assuntos que eu falei aqui, se tratando do universo militar, civil? Vocês têm mais alguma coisa para complementar aí acerca daquilo que eu falei? Falando também aí das ferramentas que vocês usam. E mais uma vez, se vocês curtiram esse vídeo, vou pedir a vocês que deixem seu like aí, por favor, clicando no botão de gostei, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo aí nos grupos que vocês fazem parte e façam parte também do nosso clube de membros. Vocês darem uma força aqui para o nosso trabalho. Esse aqui foi Juliano Toniolo. A gente se vê no mais, minha gente. Um grande abraço.